Olá, candidato e treineiro ao Enem deste ano. Eu sou o professor Bruno Bastos e neste primeiro módulo do nosso curso sobre a estrutura da redação modelo Enem, vamos tratar da introdução modelo Enem. Então vamos aqui analisar uma introdução dentro dos padrões que são mais usuais na redação do Enem. E a partir dessa análise eu tenho certeza que vocês conseguirão aí se apropriar mesmo desta estrutura que é muito usual, ok? Este exemplo aqui, eu quem produziu mesmo, tá? O professor Bruno, fui eu quem criei essa aqui, a partir de um tema utilizado com os meus alunos em uma das escolas onde leciono. E o tema era sobre a importância da agricultura familiar, né? A relevância dela para a sociedade brasileira. Enfim, vamos aqui. Observem que nós temos aqui um texto colorido. E esse texto colorido, ele tem uma função, ele tem um porquê de estar assim. Isso se dá por conta de uma importância que eu dou para cada parte que compõe um parágrafo. Veja aqui, ó. Nós temos períodos e cada um destes períodos eu me preocupei em colocar em cores diferentes. Neste primeiro período aqui, por exemplo, eu coloquei em roxo. E o que tem de importante neste período? Neste período que está em roxo, nós temos aqui um repertório baseado em dados estatísticos. Lembrando que repertório, tá? Repertório é aquele conhecimento sociocultural que o candidato possui para poder fundamentar, corroborar e sustentar a sua tese que é defendida no decorrer do texto da redação do Enem. Perfeito? Então, guardem isso. O que é repertório? Repertório é todo conhecimento adquirido ao longo da vida do candidato para que ele possa sustentar o seu pensamento, a sua tese. Certo? Então vamos lá. Então, entendam de uma maneira até mais fácil. O repertório é aquilo que não é de autoria do candidato. Repertório é aquilo que ele vai usar de outros, seja de um autor, seja de uma obra literária, seja de um filme, de uma série. Neste caso aqui, eu lancei mão de um dado estatístico do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pois bem, coloquei isso em um período que finaliza-se aqui. Depois deste período tão importante, que você poderia também iniciar seu parágrafo por uma alusão histórica, tá? Com um evento histórico, um acontecimento, como eu já falei, por meio de uma série que você tem assistido e tem uma aplicação social. Isso é de acordo com o perfil e o estilo de escrita de cada um que vem adotando. Tá? Da palavra no entanto até a palavra exportação, aqui nós temos um segundo período. Esse segundo período em azul claro, ele é a parte, vamos dizer, a parte principal da minha tese. Tá? É o que eu acho, é o que eu penso. Tá? Então, quando eu digo para vocês que, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% que chega à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar, de todo esse alimento que nós temos acesso, eu estou me baseando num dado estatístico, que é comprovado. Tá? Porém, eu trabalho aqui de uma maneira a contrapor uma realidade em que as pessoas acham que a maioria do alimento que chega à mesa dela vem da grande agricultura, dessa agricultura que trabalha com as exportações, agricultura que lida apenas com um tipo de alimento, ou seja, grãos, leite, que tem um objetivo de exportação. Tá? Então eu trabalhei aqui, ó, no entanto, aí aqui já começa mesmo a minha opinião, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso acerca do tema, me baseando, é claro,
no dado estatístico que eu trouxe para dentro do meu texto. Correto? Então vamos lá. No entanto, a sociedade desconhece a relevância desse setor, já que a imagem de agricultura que é veiculada nos grandes meios de comunicação é a nos grandes meios de comunicação é a de grande porte, que se preocupa com a exportação. Tá? Então eu coloquei, ora, 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar. No entanto, a sociedade desconhece isso. É o que eu estou dizendo aqui neste miolo aqui, ó, aqui no meio do meu parágrafo. Aqui já sou eu mesmo falando, aqui já sou eu mesmo refletindo sobre isso. Tá? A outra parte da minha tese é o período de número 3. E o que ele apresenta? Ele vai apresentar os tópicos de discussão. Ou seja, o argumento 1 e o argumento 2, que serão desenvolvidos lá no desenvolvimento. Vamos ver aqui? Ó, a partir diante da necessidade de reconhecimento da agricultura familiar pelo povo, ou seja, então é necessário que o povo reconheça isso, reconheça o esforço dessas famílias que trabalham, não é isso? Arduamente para que nós possamos nos alimentar. Aí eu levanto aqui meus 2 tópicos de discussão. É necessário discutir o quanto essa prática auxilia em quê? Na qualidade da alimentação e na preservação do meio ambiente. Então eu levantei 2 tópicos de discussão. Esse aqui é o meu argumento 1, este aqui é o meu argumento 2. Olha que interessante. Esse argumento 1 ele será desenvolvido lá no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, lá no corpo do texto. Este meu segundo tópico de discussão será desenvolvido lá no segundo parágrafo de desenvolvimento. E isso é assunto para nós observarmos no módulo 2, em que falaremos apenas do desenvolvimento e como isso se dá. Ok, pessoal? Então vejam, eu preciso ter esse cuidado de isso aqui não é engessado, não é obrigatório você estruturar desta forma. Mas eu deixo aqui uma dica. É o que mais tem acontecido como estrutura da parte introdutória das redações que atingem a nota máxima. Temos analisado aí bastante textos, né, que atingiram a nota máxima e é muito usual, é muito comum observarmos isso. É claro que este primeiro momento aqui fica a critério do candidato. Se ele quiser utilizar um dado estatístico, ótimo, mas se ele tiver um conhecimento histórico mais aprofundado acerca daquele tema e que seja pertinente, utilize-o. Mas e se ele tiver também um conhecimento de séries ou obras literárias que são pertinentes para aquele tema, também é muito bom. Tá? Não significa dizer que a pessoa que utiliza uma obra literária terá mais pontuação lá na competência 2 do que aquele que utilizou uma série ou um filme. Isso não importa. O que importa é você trazer um repertório, seja ele fílmico, seja ele literário, filosófico, científico. A questão é, você deve trazer esses elementos, os repertórios socioculturais, para reforçar a sua tese. Ok? Uma outra observação aqui muito importante acerca da tese que eu costumo fazer é a seguinte. Com tantos cursos por aí, né, que há, com tantos professores bons que estão aí no mercado fazendo o trabalho que estou fazendo aqui, a nomenclatura é algo muito comum de causar estranheza para vocês que estão buscando conhecimento em todas as áreas. Então veja, eu coloquei aqui como tese esta parte. Deixa eu mudar aqui a cor. Esta parte aqui, ó, eu coloquei como tese. Pontualmente, a minha tese, ela começa daqui e vai até aqui. Ok? Alguns
professores e autores vão nomear isso como essa parte toda aqui, né? Como, ou vão fazer como eu, dizer que tudo isso aqui é tese, né, que vai do no entanto até o meio ambiente. Outros vão dizer que a tese é apenas este meio aqui e não tem problema, tá? Porque ela faz parte da tese, pode ser a parte mais importante, mas eu dou o nome a tudo isso aqui como tese, até aqui embaixo, tá? Até os tópicos de discussão. Alguns vão dizer que isso é chamado de tópico argumentativo, encaminhamento argumentativo ou tópicos de discussão. Não tem problema. O que vocês precisam ter em mente é que após um repertório apresentado, como aquele ali na parte em azul, é necessário, é preciso que você apresente a sua reflexão relacionando com o tema a partir do repertório apresentado, ok? Então, não importa a questão do nome para nós aqui agora. O que nos importa de fato aqui, que você precisa se apropriar, é essa estrutura. Como ela é muito pontual e visual, facilita a vida de vocês. Observem, daqui até aqui nós temos uma tese. E o que é mais importante aqui dentro? Não é o mais importante, mas que não pode faltar para a redação modelo Enem, que são os tópicos de discussão. E eu ainda coloquei aqui a palavra discutir, mas não é necessariamente preciso utilizar essa palavra de discutir, tá? O tópico de discussão, porque eles são os que serão desenvolvidos. Vamos ver aqui, ó. Quais são aqui os tópicos de discussão que eu coloquei? Vamos remarcá-lo aqui, ó. Que a agricultura familiar auxilia na qualidade da alimentação e na preservação do meio ambiente. Ok? Então veja, isso aqui é o meu argumento 1, reforçando, esse aqui é o argumento 2. Tá? Então isso aqui será desenvolvido no primeiro parágrafo de desenvolvimento e este aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento. E reforço, isto será tratado na nossa próxima, no nosso próximo módulo. Tá? Vamos para um outro exemplo aqui sobre tipo de introdução. Este aqui que eu apresentei é um modelo, tá? O primeiro exemplo é uma forma com 2 tópicos de discussão. Vocês viram aqui agora comigo, olha. Tá? E vocês revisitem esse vídeo, voltem a esta parte aqui, para poderem guardar bem essa estrutura. Isso é muito importante. Nós vamos agora para um próximo modelo que é muito usual também. Este modelo, ele não vai apresentar, ele não foi estruturado com 2 tópicos de discussão. Na verdade, ele foi estruturado com um tópico de discussão. E isso pode acontecer também. Tá? Vamos ver aqui e analise comigo como que ficou a estrutura desta introdução. Este aqui não é meu. Esse aqui é de um candidato que tirou a nota 1000 lá. Tá? E foi muito feliz aqui porque ele conseguiu mesmo ser bem... Houve muita destreza da parte dele nesta introdução. Veja, em roxo, assim como eu fiz lá na outra introdução que eu criei, isso aqui é o quê? É a parte do repertório. Repertório. A letra aqui não está muito boa, porque eu estou me acostumando com essa nova mesa digitalizadora. Então, enfim, isso aqui é um repertório. Diferente daquele primeiro exemplo, este repertório aqui, ele nos apresenta uma obra literária. Tá? É um repertório literário. E ele utiliza, olha, um período que vai de Em Vidas Secas até Miséria. Tá vendo? E ele utiliza mais um período para explicar esta obra literária. Então, em poucas palavras, ó,
Na trama, os filhos do protagonista, aqui ainda é o autor da obra literária. Então, aqui não há nada de novo, não há nada autoral por parte do candidato que tirou essa nota 1000. Pelo contrário, ele utilizou 2 períodos, porque um ele apresenta a obra, no outro ele explica a obra. Então, ele já explica a obra contextualizando, é claro, com o tema proposto. E este tema aqui foi do ano de 2021, que falava ali da invisibilidade por falta do registro civil, ok? Agora, o que está em azul, daqui para cá até o finalzinho, não é mais o repertório, tá? Mas sim a reflexão do candidato a partir do repertório que ele apresenta com a frase temática apresentada. Então veja, daqui, olha, ao sair da ficção, olha como ele relaciona. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre na atualidade. Olha, ainda percorre na atualidade. Então ele deixa muito claro para o avaliador que ele está fazendo uma relação com a obra literária apresentada. Ok? Veja, e a tese dele, diferente daquele outro parágrafo que eu apresentei anteriormente, nesta tese não há 2 tópicos de discussão, mas apenas um. Veja que a tese dele vem de ao sair da ficção até aqui. Isso aqui é a tese dele, tá? Isso aqui é o que? Repertório. Aqui é a tese. Então guarde, grave isso que eu vou falar. O que é repertório? Repertório sociocultural é aquilo que não é seu. Repertório sociocultural é aquilo que você vai trazer para dentro do seu texto para reforçar aquilo que você pensa acerca de determinado assunto. Pode ser que você traga para confirmar o que você pensa, ou ainda, pode ser que você traga também algum repertório que é contrário àquilo que você pensa, a fim de você refutar, que é uma estratégia argumentativa também muito válida. Vamos lá? Então veja, qual é aqui o tópico de discussão deste candidato? Olha como ele faz, ó. Aqui ele faz uma relação, essa parte azul mais clara, ele faz uma relação com o contexto, não é, literário apresentado por ele com a atualidade. Isso aqui é fato. Agora, daqui em diante é que fica claro para nós o tópico de discussão desse candidato. Vamos analisar aqui. Veja, olha aqui esse outro período que ele apresenta. Aqui é tudo dele, aqui já é reflexão dele. Tudo que está em azul, esse pretinho aqui também, ó, tudo que está depois de ao sair até aqui embaixo, aí já é autoria mesmo do candidato. Aí já é reflexão dele. E é aqui que deve ser analisado e é aqui que você, candidato, precisa mesmo apresentar a sua tese. E assim como ele fez, assim como eu fiz também lá no meu, no meu parágrafo de introdução. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então nós temos, a partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível compreender, olha isso, compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso. Isso aqui vocês precisam entender perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá. Onde está aqui o tópico de discussão dele? Onde está o tópico de discussão? É aqui, ó. Ele vai falar, é imprescindível compreender o quê? Os impactos gerados pela falta de identificação oficial
que essas pessoas não adquiriram. Olha que interessante. Neste caso, ele fala sobre impactos. E ele, com certeza, ele desenvolveu no primeiro parágrafo o quê? Um dos impactos. E no segundo, lá no outro parágrafo de desenvolvimento, ele apresentou um outro impacto, né? Então ele pode falar no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Qual é o impacto? É claro que são impactos negativos, né, pessoal? No entanto, ele não apresentou aqui o impacto X e o impacto Y. Não, ele não colocou isso. Ele pode ter colocado lá, vamos aqui imaginar, ele pode ter colocado lá como desenvolvimento o impacto que foi gerado, a falta de pertencimento. Eu não sei se é isso que está lá na redação original dele, né? E no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele pode ter colocado um outro tipo de impacto, que é o que? A falta da prática da cidadania, por exemplo. A falta do cumprimento dos deveres e do desfrute, né, dos direitos que todo cidadão tem por meio da identificação oficial da população, que é o que? O registro civil, que foi o tema da redação do ano passado. Então, neste momento, o que vocês precisam observar comigo? Que eu posso ter em um parágrafo de introdução 2 tópicos de discussão, como aconteceu aqui como aconteceu aqui neste primeiro momento. Vamos voltar ali rapidamente. Olha só. Vamos ver aqui. Nós temos 2 tópicos de discussão que eu apresentei. Estão aqui, taxativos. Estão aqui logo de cara. Ó. Eles estão aqui. Ó. Tá? O que já deixa claro para o avaliador que eu, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, apresentarei esse tópico de discussão. No segundo parágrafo de desenvolvimento, apresentarei este tópico de discussão. Ok? Então vamos lá. E no outro caso, o que aconteceu aqui? Diferentemente do primeiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho apenas um tópico de discussão. Eu tenho um tópico de discussão, mas que me deixa claro, como avaliador, que o candidato ele falará, ele não evidenciou quais impactos são esses logo aqui, ele não evidenciou. Mas fica claro para nós, como avaliadores, que ele vai falar de um impacto negativo, é óbvio, de um impacto negativo, ele vai falar no desenvolvimento 1, e o outro impacto negativo ele vai falar no desenvolvimento 2. Ok, pessoal? É isso que vocês precisam ter em mente, tá? Que isso é de acordo com o perfil de cada candidato. Como que ele vai querer apresentar os tópicos de discussão? Vai apresentar o tópico de discussão evidenciando logo os 2 no parágrafo introdutório? Ou ele vai deixar para desenvolvê-los de maneira mais taxativa no desenvolvimento lá, parágrafo 1 e parágrafo 2, e não apresentando-os logo de cara ali na introdução, como nós vimos no segundo caso, ok? A partir desse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui as atividades propostas para que a gente possa desenvolver, né, e compreender melhor essa proposta para que vocês possam praticar. Vamos lá? E aqui então, pessoal, nós temos algumas atividades, tem bastante atividade aqui para vocês poderem praticar. Vejam, eu disponibilizei aqui atividades só para vocês se voltarem à estruturação de parágrafo introdutório. Apenas isso. Vocês só vão produzir parágrafos introdutórios. Eu tenho aqui mais de 10 parágrafos introdutórios aí que vocês podem, se não for mais de 10, chega quase a isso aí. Mas eu quero deixar aqui uma dica para vocês,
acerca disso, porque quando, ou melhor, antes de vocês começarem a produzir, proponham-se a ler alguma coisa sobre o tema, tá? Leia alguma coisa sobre o tema para depois você poder produzir, tá? Então, se você vai pegar essa semana aí para poder escrever, então você primeiro tira uns 2 dias para ler um pouco sobre esses parágrafos, para saber quais os temas que eles tratam. Leia o mesmo de maneira ampla. Se tiver alguma notícia sobre isso, leia ou assista. Alguma reportagem, algo do tipo, para que vocês possam produzir. Aí fica a seu critério, não é para você produzir um melhor parágrafo agora, não, mas você já conhece e sabe como é a estrutura, tá? Então você já sabendo como é a estrutura do parágrafo, já sabe o que deve fazer. Aí fica a seu critério. Você pode produzir com um tópico de argumentação, ou seja, um tópico de discussão, ou com 2 tópicos de discussão. Isso fica a critério de cada candidato, até porque isso é uma questão de perfil de escrita mesmo de cada um, ok? Então eu vou deixar para vocês essas atividades, tem bastante atividade aí, procure fazer para que assimile mesmo e interiorize todo esse conhecimento sobre o parágrafo introdutório. E fazendo isso, pessoal, vocês vão sim evoluir bastante, proponham-se a fazer as atividades, tá? E no nosso próximo módulo, nós vamos já nos ver ali daqui a pouquinho. No nosso próximo módulo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento, no módulo 2. Então não perca nada, faça essas atividades antes de começar a assistir às aulas do módulo 2, para que você tenha um encadeamento de ideias e um desenvolvimento aí por igual em todas as partes do texto, do texto modelo Enem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, para que a gente possa progredir e crescer juntos. Um grande abraço, pessoal!